Pessoal, então a gente vai acompanhar os dados agora ao vivo. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Se você gostar, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que a gente consiga que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Também no final do vídeo e final da live aqui no YouTube, coloque nos comentários, digita aí nos comentários, tá, pessoal? Todas as suas opiniões sobre tudo que você viu aqui na live de hoje, tá? Então vamos falar sobre notícias principais aí do mercado de criptomoedas hoje, recém-lançadas, e também vamos abrir bastante informações legais para vocês, tá certo? Senhores, então PPI, né, ou PPI, ou PPI, ou IPP, né, em inglês, ele mede a variação de preços a partir da perspectiva do vendedor. Então ele analisa 3 áreas de produção: as empresas da base industrial, mercadoria de base e empresas baseadas em fase de processamento, tá? Então, quando os produtores pagam mais por bens e serviços, eles estão suscetíveis de provocar aumento dos custos para o consumidor. Então, visto que o PPI será considerado um indicador avançado da inflação ao consumidor, tá? Então, ele é um pré-indicador daquilo que pode acontecer com a inflação. Ele pode nos anteceder, pessoal, se a próxima inflação vai vir controlada, mais controlada a favor da contração econômica, o que seria positivo para os mercados de risco, tá? E seria ruim para o dólar, ou contra, né? Ou seja, a favor do dólar, vindo com PPI acima do que era o esperado, mostrando uma grande produtividade, ou seja, uma indústria ainda muito aquecida, uma economia muito aquecida, que vai contra a contração econômica, e isso para os mercados voláteis pode trazer novas baixas e novas quedas, beleza? Então esperem um mercado um pouco volátil hoje e durante essa semana mais lateral, tá? Então valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos, tá? Para o dólar, enquanto que valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos para o dólar, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa que ele seja negativo para o dólar. Projeção, então, fofoletes. A projeção do mercado, tá, é de que ele vai chegar a 0,2 na próxima decisão, tá? Então, vou fechar aqui para vocês. Eu vou fechar e vou colocar aqui. Então, quando ele atualizar agora, falta 6 minutos, tá? Falta 6 minutos. Ele vai atualizar, tá? Então, a projeção aqui, ele tem a redução, o que seria positivo para os mercados voláteis, porque isso seria a favor da contração econômica que nós estamos vivendo. Seria um momento em que o mercado, de fato, ele poderia ter vamos dizer assim, uma antecipação, né, de que a inflação vai vir novamente muito mais baixo do que o esperado, e isso faria a favor da contração econômica uma aproximação do que o Fed quer, que é o famoso pivô do Fed, né? Quando a gente começa a ver as taxas de juros que são cobradas aí pelo Fed para tomar empréstimos, elas aumentam a um nível superior à inflação. Então o mercado ele gosta de se antecipar. O mercado de criptomoedas, geralmente ele se antecipa um mês antes do mercado tradicional. Então no S&P 500 a gente ainda pode ver um lenga-lenga, uma movimentação de queda, enquanto que no mercado cripto, de fato, a gente pode ainda ver um movimento de alta acontecendo na próxima semana, nesta semana ainda e na próxima semana. Beleza? Dando continuidade a essa tentativa dele romper a tendência semanal, certo? Então a gente vai acompanhar aqui ao vivo esse indicador, ele é um dos mais voláteis que existem, e amanhã, pessoal, nós vamos ter outros 2 muito importantes, tá? Que é o pedido dos iniciais por seguro-desemprego. Então, quando esse indicador aqui aumenta, significa que as pessoas estão pedindo por ajuda, pois estão ficando desempregadas e está acontecendo um arrefecimento econômico, tá? Quando vem menor, nós estamos daí indo contra a contração econômica e a expansão econômica começa a acontecer, sendo que dentro desse contexto isso indicaria uma recessão mais forte, mais prolongada, e uma elevação de taxa de juros mais elevada e uma inflação mais descontrolada, tá? E também licenças de construção, porque o maior mercado financeiro americano não é o mercado de ações, é o mercado do real estate, que é o mercado imobiliário, tá, pessoal? Então, licenças de construção também mostram se as pessoas, de fato, com a elevação da taxa de juros que está até o momento,
eles conseguem ter dificuldade, né? Os americanos têm dificuldade de construir mais casas ou menos dificuldade em casos de expansão econômica. Então, a favor da contração econômica, nós queremos dados de arrefecimento da inflação, e isso seria interessante as licenças de construção virem numa projeção menor do que esperado, apesar de ser ruim para a economia, é ótimo para os mercados. Nós estamos numa fase em que os dados bons são ruins e os dados ruins são bons, tá? Nós estamos nessa inversão. Lembrando que nós estamos em janeiro, em dezembro a gente veio com o mercado todo caindo. As transições de tendência semanal, elas geralmente acontecem entre dezembro e janeiro. Então, se ele vem caindo de dezembro para janeiro, ele muda de baixa para alta. Se é o oposto também, tá? Então, se ele está indo em dezembro, o mercado só subindo sem parar, ele chega em janeiro e começa a cair, começa a arrefecer, começa a ter realizações de lucro dos investidores, tanto do mercado tradicional quanto do mercado de criptomoedas, certo? Então, nós temos a seguinte situação aqui, pessoal. Só quero passar algumas notícias para vocês. Mas antes, vamos pegar, então, e falar sobre os ok? Os gráficos, então, pessoal, né, o gráfico do Bitcoin, então, durante essa semana, ele está exatamente como eu falei na segunda-feira, uma água de salsicha, completamente lateral. Se a gente entrar e dar um zoom in aqui, né, no gráfico, a gente vai ver que ele está em fase de lateralidade, porque na semana passada nós tivemos uma barra de tentativa de impulsão do mercado e transição. Essa semana nós vamos ter uma barra chamada barra de continuidade e na próxima semana a gente vai saber se vai ou racha. Muito comum o mercado começar a próxima semana retraindo um pouco até o nível de Fibonacci, até a região 0,38 de Fibonacci, para depois estourar para cima e conseguir romper, e a gente pode assim chegar entre os 30 mil dólares por unidade, né, 28 a 30 mil dólares por unidade, até 35 a 38 mil dólares por unidade. Essa é a região de resistência majoritária semestral. Então o mercado pode sim, dependendo dos dados de controle inflacionário, a gente pode ver o enfraquecimento do dólar continuar e a gente pode ver o preço desses ativos subirem. Perfeito? Então eu vou colocar aqui em tempo real, vou colocar aqui gráfico de 5 minutos, porque a gente já vai ver o que tipo de movimentação vai acontecer. Se eu bato o olho aqui, parece que vai vir queda pela frente, tá? Mas no gráfico de 5 minutos, para fazer um pullback, para o preço continuar subindo, tá? Vou colocar aqui o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico da emoção, né? Para a gente ver em tempo real os dados aí de hoje saindo exatamente agora, faltando 1 minuto, tá? Então eu já vou colocar aqui o gráfico para vocês acompanharem. E eu vou falar para vocês qual foi, então, o resultado aí, se esse índice ao produtor ele veio dentro da projeção ou se ele fez um movimento aí a favor da contração econômica, mostrando que a inflação ela pode vir mais controlada do que o mercado espera, tá? Então, eu estou acompanhando aqui ao vivo os dados de inflação, depois do PPI, aí a gente vai comentar, então, o que a gente pode enxergar, tá? Depois dessa live, na live premium eu também vou discutir estratégias para essa semana depois que sair esses dados, ok? Te peço perdão aí que eu tô ruinzão hoje, tá? Então vamos lá, vamos esperar aí o movimento acontecer e ver se esses dados que geralmente são bastante voláteis eles entregam alguma projeção de movimento para hoje, tá? Esperem talvez busca de liquidez bilateral, movimento para cima e para baixo, ou para baixo e para cima na mesma velocidade. E aqui, eu acho que atualizou. Eu vou apertar um F5 aqui e vou ver se ele atualizou o horário, tá? Ó, ele veio 0,5, então ele veio negativo, ou seja, né? Olha lá a estourada, algo positivo para o mercado de criptomoedas, ruim para o dólar, então o dólar tende a cair mais, ótimo para os mercados e o movimento de estouração então que está acontecendo que vocês estão enxergando em tempo real, tá? Então esse tipo de, olha, ó, já veio a vendas de varejo também, então eles vieram a favor da contração econômica,
dados muito importantes, ele vai buscar liquidez bilateral, tá? Então, esse spike que vocês estão enxergando no gráfico é muito normal de acontecer, é justamente nesses momentos em que acontece uma grande volatilidade no mercado. Depois o mercado tende a se acalmar um pouco, tá? Mas sim, nós temos aí então um gráfico diário de continuação de alta acontecendo aqui em tempo real, topos e fundos ascendentes. No gráfico de 4 horas ainda nos mantemos em topos e fundos ascendentes. E o importante é a gente fazer o rompimento então dessa resistência e possivelmente esses dados econômicos que saíram hoje vão acarretar num rompimento e numa alta dessa resistência que era um suporte, né? Só que agora vai volatilizar bastante ainda, tá? Então o preço vai subir, depois vai cair bastante no gráfico de 1 minuto, né? Então no gráfico de 1 minuto a gente vai ter busca de liquidez bilateral, tá? Então ele rompeu para cima, provavelmente ele vai vir liquidar aqui embaixo e depois ele vai voltar e vai continuar a tendência de alta, tá? Durante o dia de hoje, então, provavelmente vocês vão ver isso daqui acontecendo. Aquilo que eu chamo de ritmo cardíaco, né? Busca de liquidez bilateral é um movimento que acontece, então, quando day traders são liquidados bilateralmente e a busca de liquidez acontece, certo? Então, senhores, ótimo para a contração econômica. A gente precisa romper essa região de resistência semanal aqui, que é o primeiro topo, que precisa ser rompido de fato, agir como suporte para o preço continuar subindo no semanal. Eu desejo para todos nós que a gente consiga capturar 3 meses de alta até 6 meses de alta, ou seja, um semestre ou um trimestre de alta, para depois o mercado recuar novamente e retomar uma tendência de baixa mais longa, tá? Porque eu acredito, pessoal, que se eu fosse acompanhar só gráfico, né, a gente já está com RSI de reversão. E aí eu estava só esperando um movimento a favor da contração econômica. Então, nesse sentido, provavelmente, então, eu vou tomar algumas posições para essa semana. Vou também querer acompanhar amanhã, mas eu já estou entrando nas criptomoedas novamente e vou dar uma pequena arriscada, porque eu quero ver um pullback e talvez pegar esse movimento de acumulação com um rompimento para cima, tá? O que vocês ainda podem enxergar no gráfico de 4 horas entre hoje e amanhã, tá, pessoal? Ainda é bem possível disso acontecer. É o mercado voltar aqui, testar um pouco os topos anteriores ou a porção aqui da metade dessa região, chegar nesse nível aqui, 19.130, e aí retomar a alta para fazer o pivô de alta do gráfico diário, que ainda não aconteceu, tá? Então o pivô de alta do gráfico de 4 horas já aconteceu, ele está estabelecido, mas o pivô de alta do gráfico diário ainda não aconteceu e o semanal está se confirmando, né? Pode se confirmar ainda essa semana com o rompimento dessa região, não ainda confirmando o pivô, porque ainda precisa de um longo movimento para acontecer o tal do pivô. A gente pode pegar um período aí de 1 mês de lateralidade, porque o gráfico mensal nos mostra que com essa barra de reversão, tá? Um golfo de alta, ele é um pivô de alta mensal que está tentando se formar de longuíssimo prazo. Então o Bitcoin, se você pega os últimos 10 anos, você vai ver que ele está tentando fazer então um pivô de alta. E o muito comum ele então chegar nessa região, né, e trabalhar o mercado, o preço, antes dele conseguir retomar a tendência de alta, tá? Tal como ele fez como uma grande acumulação de 2 anos de longo prazo para o preço fazer o bull market, tá? Isso é o gráfico mensal. Então, topos e fundos se estrangulando, a gente pode ver algo semelhante a isso acontecer agora nesse novo peanut aqui, né, que pode surgir para o preço continuar subindo no longo prazo, tá? Bull market então se inicia acima dos 40 mil dólares. Rompimento dos 40 mil dólares representaria então o início de um bull market do mercado de criptomoedas. Por enquanto, nós temos um potencial rally de alta até os 35, 38 mil dólares durante um semestre inteiro. Ou seja, nós podemos ter mais 5 barras consecutivas mensais até levar o preço para os 35 mil dólares em caso de a inflação estar sendo controlada, beleza? Então, basicamente, olhando pelo gráfico do mensal, lógico que ainda falta um tempo para fechar, ele está num excelente risco-retorno. Então perguntaram já para mim várias vezes, é a hora de comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim, tá? Porque os preços atuais, eles já estão bons para o longo prazo. Então, para aquele cara que se preocupa em se comprar aqui nesse mês
e vender lá em maio, junho de 2024, tá ótimo, porque a tendência, independente do movimento que ele vai fazer ao longo desse ano, se ele vai fazer isso daqui no mensal antes de romper ou mais tarde, ele tende a fazer aquilo que eu chamo de pivô de alta de longo prazo, tá? Então, assim como eu entrei lá em dezembro de 2018, final de dezembro de 2018, eu também vou entrar nessa posição agora, vendo para hold, né, para o longo prazo, certo? Para trade, aí depois a gente vai falar das estratégias, a gente vai comentar sobre essas estratégias que eu quero trazer para vocês. Basicamente, pessoal, para quem é iniciante, para quem está me conhecendo no canal, para quem acredita que vai 2023, assim como eu acredito que 2023 vai ser um ano difícil, mas vai ser o ano do plantio e quer aprender mais, eu quero apresentar para vocês o meu projeto mais audacioso, tá? E o Crypto Blinders é o seguinte, diferentemente do Mestres do Bitcoin, Crypto Blinders eu convidei pessoas para darem aula também. Eu fiz a maior parte das gravações das aulas, mas eu também trouxe outras pessoas com conhecimentos também para trazer para as pessoas. De como declarar criptomoedas para aqueles que querem declarar, como não precisar declarar criptomoedas também vai ter aula, tá? Então, basicamente é isso, beleza?